No meio de uma grande cidade, o Império de Ares, dois guardas caminham em meio à multidão de pessoas. Um deles comenta como tudo tá tranquilo. Ao mesmo tempo, o outro, mais velho, sendo mais cauteloso e cético, não se deixa enganar por esse estado de coisas, dizendo ao parceiro que os revolucionários podem atacar novamente a qualquer momento. No entanto, ele logo desconsidera o perigo, dizendo que não existem revolucionários, apenas alguns camponeses fazendo bagunça, e seu parceiro concorda. Eles continuam a conversa reconhecendo mais uma vez que as coisas têm estado realmente calmas ultimamente, pensando que os chamados revolucionários perceberam que a rebelião era inútil e simplesmente desistiram, ou talvez tenham sido eliminados pelos cavaleiros do Império, expressando o desejo de que tudo continue assim. Infelizmente para eles, um grupo de homens armados está tramando seu próximo passo em outro lugar que parece uma masmorra iluminada. Eles planejam matar o imperador e derrubar o Império de uma vez por todas. Um deles, que parece ser o líder, afirma que essa é a única maneira de recuperar o reino e parece que a parte mais importante dessa rebelião recai sobre os ombros de um cara ruivo, alto e musculoso, Logan McLean, que deve proteger o texto sagrado a todo custo. Logan diz que está ciente disso quando outro sujeito irrompe na sala, dizendo que Logan é, com certeza, um patriota. Ele não entende o que o cara quer dizer com isso e pede para ele se explicar. O cara então explica dizendo a Logan que inúmeras pessoas foram sacrificadas para tomar e proteger o texto secreto do Império, e que estar em posse desse livro faz de você o alvo número 1 do exército imperial. E assim, ao fazer esse trabalho horrendo, ele se torna um patriota. No entanto, Logan corta as expectativas dele, dizendo que não se voluntariou para esse trabalho, ao que o outro responde que o papel dele foi dado justamente por causa da sua proficiência na língua antiga. Ainda assim, o fato de ele estar fazendo isso sem reclamar já é patriótico o suficiente. Logan grita com o cara, fazendo-o tremer de medo, dizendo que o que ele está falando é um insulto aos outros companheiros e que seus motivos não têm nada a ver com patriotismo, mas sim com vingança. Ele começa a contar sua história de vida, como era um inútil, sempre crescendo à sombra do irmão Hanian. Uma imagem do passado aparece, uma luta entre ele e o irmão, na qual Hanian sai vitorioso. A multidão comenta que faz apenas 3 anos que o jovem mestre pegou numa espada, enquanto Logan já recebe treinamento de cavaleiro há 10 anos. Isso faz dele o tolo da família McLean. Em outro lugar, as consequências de um evento vergonhoso acontecem. Logan é repreendido pelo pai por ter usado veneno de paralisia no irmão e é avisado de que, se Hanian não sobreviver a isso, as consequências serão graves. No entanto, o patriarca não termina seu pensamento e, em vez disso, expulsa Logan, dizendo que, pelo que ele fez, não é mais seu filho. Esse evento fez com que Logan deixasse a família e se tornasse um mercenário. Então ele diz que levou 2 anos para perceber o quão terrível ele era, mas, quando se deu conta, já era tarde demais. Na mesma cidade, uma conversa entre 2 mulheres chama a atenção de Logan, que viaja com a identidade escondida em meio à cidade lotada. Uma execução pública vai acontecer na praça da cidade, e o nome do prisioneiro não é outro senão Hanian McLean. Ao ouvir isso, Logan começa a correr pela cidade, tentando chegar à praça a tempo, querendo falar pela última vez com seu irmão, rezando para que ele ainda esteja vivo. No entanto, quando ele chega lá, o que vê o deixa enjoado. Um guarda está segurando a cabeça de Hanian para que a multidão veja. O guarda grita para todos ouvirem que esse é o fim de um tolo que ousou se levantar contra o Império, enquanto todos comemoram a morte de Hanian. Logan decidiu se vingar do Império por ter matado sua família e tirado dele a chance de pedir o perdão de Hanian. No palácio, Logan é seguido por um grupo de guardas armados enquanto consegue roubar o livro secreto. Mas parece que agora ele não tem uma saída. Ele luta e consegue matar alguns dos guardas antes de ser cercado, e sua rendição é exigida. Logan olha ao redor percebendo que talvez seja ali onde encontrará seu fim, e achando que não tem outra escolha, engole uma esfera mágica que explode, matando todos instantaneamente, inclusive ele mesmo. Uma manifestação da consciência de Logan é mostrada, e o que ele está pensando é deprimente. Olhando para trás em sua vida, ele só consegue ver todos os arrependimentos que tem e como viveu com um único propósito, a necessidade de vingança, se consolando pelo fato de pelo menos ter conseguido ferrar aqueles desgraçados do Império. No entanto, seu maior arrependimento, aquele do qual ele não vai escapar nem mesmo na vida após a morte, é não ter implorado pelo perdão de sua família. E assim, ele espera que talvez encontre sua família de novo depois da morte e tenha a chance de fazer isso.
De repente, ele acorda em sua cama com uma dor de cabeça tremenda, o que ele não entende, já que estava morto segundos atrás. Como poderia doer se ele estava morto? Seu pensamento é interrompido por seu servo Rick, que pergunta se ele está bem. Logan, ainda sem entender onde está, pergunta a Rick como ele ainda pode estar vivo, já que morreu há 30 anos. Rick, assustado com o estado de seu mestre, rapidamente chama o médico. É então que Logan percebe o brasão de sua família por toda parte e pensa que talvez esteja em um sonho. No entanto, esse não é o caso, pois logo em seguida, Hanya entra no quarto e pergunta a Logan se ele está bem. Então o Logan relembra a memória do primeiro duelo deles e da cena em que Hanya veio visitá-lo depois que ele perdeu para ele. Ele se lembra de ter jogado um travesseiro no rosto do irmão e de tê-lo colocado em seu devido lugar, sendo rude como sempre, chamando-o de filho bastardo, embora pareça lidar com as coisas de forma diferente desta vez. Enquanto Rick tenta tirar Hanya dali, Logan diz que não há necessidade disso e pede para Hanya se aproximar, deixando Rick em choque. Hanya pede desculpas ao irmão, dizendo que deveria ter sido mais cuidadoso, mas Logan o interrompe e diz que não há necessidade disso, continuando a dizer que ele é quem deveria pedir desculpas. Mas ele não consegue terminar a frase, pois começa a chorar. Hanya pergunta se ele tá bem, dizendo que ele precisa descansar. Logan começa a pensar em seu irmão, em como alguém tão bondoso quanto ele foi morto, em como lutou na linha de frente, como foi ordenado pelo reino apenas para ser massacrado. Logan se levanta e diz a Hanya que sente muito enquanto pula para abraçá-lo. Hanya, um pouco assustado com o comportamento do irmão, pergunta por que ele está chorando antes de também começar a chorar. Em seguida, Hanya vai embora, mas não antes de dizer ao irmão que vai voltar para visitá-lo. Logan sorri e diz para ele se cuidar e descansar, feliz por ter visto o irmão novamente. Depois que o irmão vai embora, Logan olha pela janela, pensando que, se isso não for um sonho e ele realmente voltou ao passado, então precisa mudar tudo o que fez de errado. No entanto, sua introspecção não dura muito, pois uma criada entra no quarto e começa a se desculpar com Logan, ao que Logan responde perguntando por que ela está fazendo isso. Então Rick aparece para levar Mary embora, assumindo a culpa ao dizer que esqueceu de avisar ela que Logan estava descansando ali e que não deveria incomodá-lo. Rick também pede desculpas, e é nesse momento que Logan percebe que ele era um grande babaca e que também costumava maltratar seus criados. Logan então diz a eles que tá tudo bem, que ela não fez nada de errado, e pede para Rick trazer uma caneta e um pedaço de papel. Atônito, Rick pergunta o que ele vai fazer com Mary usando uma caneta e papel. Logan, irritado, diz para ele mandar Mary sair e apenas trazer o que ele pediu. Depois que ele faz isso, Logan agradece a Rick e diz que ele pode ir, pois não quer ser incomodado. Rick, ainda mais intrigado com o jeito gentil que Logan tá tratando ele, pergunta se ele tá mesmo bem e se a cabeça dele não tá doendo. Logan então grita com Rick dizendo que tá bem e pra ele sair. Rick obedece feliz depois de ouvir seu patrão gritar com ele e ainda aconselha Logan a descansar. Em seguida, ele sai do quarto e conta pros outros empregados que acabou de levar uma bronca e que o patrão deve estar bem mandando todo mundo voltar ao trabalho. Mesmo irritado, Logan reconhece que essas são as consequências de suas próprias ações e que precisa ter paciência. Ele continua dizendo que o mais importante agora é anotar tudo o que vai acontecer, mais especificamente a guerra contra o Império que está prestes a começar daqui a 10 anos. Um desastre que vai matar tanto sua família quanto a nação, e impedir que isso aconteça é o seu objetivo. No entanto, um perigo mais iminente precisa ser resolvido primeiro, a Guerra do Feudo, que vai acontecer daqui a 1 ano, uma guerra que começará de forma abrupta e que vai destruir parcialmente sua família, levando-a para tempos sombrios. Andando pelos corredores do castelo, a caminho de ver seu pai, os servos começam a se curvar diante de Logan, e de repente uma das criadas tropeça, derrubando os lençóis que carregava. Ela tá tremendo de medo, pensando como pôde tropeçar logo na frente do jovem mestre, achando que vai sofrer muito por causa de sua falta de cuidado. Logan estende a mão e pergunta se ela tá bem. A criada, surpresa e feliz por não levar uma surra pelo que acabou de acontecer, aceita a mão de Logan, mas não antes de notar o sorriso estranho no rosto dele. O cara realmente parece um assassino psicopata. Vendo isso, ela volta a se ajoelhar e começa a implorar por perdão. Logan, surpreso, pergunta o que há de errado e percebe que mudar seu comportamento da noite para o dia é estranho e que eles podem precisar de um tempo para se acostumar, concluindo que precisa ir com calma e realmente mostrar para eles que não é mais o mesmo sociopata louco de antes. Afinal, não pode ser só por causa do sorriso de assassino dele? Quando ele chega ao escritório do pai, sua presença é anunciada por Rick. Antes de entrar nos aposentos, ele se lembra novamente dos acontecimentos daquele dia, o dia em que seu pai o expulsou e disse que ele não era mais seu filho.
Ele se lembra de como, em sua vida anterior, guardou ressentimento do pai por anos depois de ter sido expulso, por vê-lo como uma figura fria que desistiu de todas as expectativas em relação ao filho e nem sequer pensou em visitá-lo depois que ele desmaiou em um duelo oficial, de como ele foi cruel e de como, sem coração, rejeitou o próprio filho. Ele então continua reconhecendo o quão tolo foi por pensar todas aquelas coisas e reflete sobre o quanto o coração de um pai deve estar partido para que ele expulse o próprio filho. Ele simplesmente cumprimenta o pai, anunciando sua presença de forma respeitosa. Ao ver o pai, ele começa a tremer, pensando em como gostaria de pedir desculpas a ele. No entanto, ele logo sai desse estado, já que seu pai, o patriarca da casa McLean, Patrick McLean, não demonstra estar nem um pouco comovido com sua presença. Afinal, embora tenham se passado 20 anos para Logan, Patrick pode ver o rosto dele todos os dias. Logan continua explicando o motivo de sua visita, dizendo que está ali para pedir permissão ao pai para fazer um treinamento isolado nas terras da família, o que deixa seu pai um pouco surpreso. Parece que esse é o plano de Logan para vencer a guerra regional, fortalecer todas as forças do território, os cavaleiros e soldados, reforçar e também desenvolver novas armas e vários outros métodos. Para que tudo isso dê certo, ele precisa de dinheiro, mas há um problema. O clã McLean é notório no reino por ser a maior família. No entanto, Logan acha que existe uma maneira de ganhar muito dinheiro de uma vez só, um incidente que deve acontecer daqui a 3 meses e que pode render a ele o equivalente ao orçamento anual da família de uma só vez. Mas, para isso, ele precisa se fortalecer e ter voz na corte. Seu pai, conhecendo o tipo de homem que ele é, pergunta se ele quer fugir porque perdeu o duelo para Hanya. Logan responde dizendo que não está fugindo de jeito nenhum, mas que percebeu o quanto tem sido insuficiente esse tempo todo. Então, mesmo que seja tarde, ele quer tentar se recompor. Seu pai, ainda não convencido, diz a ele que a falta de esforço não é o único motivo para sua situação e que mesmo depois de todo esse tempo, ele ainda não caiu em si. Logan percebe que não vai conquistar a confiança do pai tão facilmente, então continua reconhecendo que também percebeu que seu comportamento tem sido um problema. Seu pai, cansado de ouvir sempre a mesma coisa, manda Logan embora. No entanto, Logan começa a chorar feito uma criança e diz que todo esse tempo ele colocou a culpa nos outros ao invés de reconhecer suas próprias falhas, sendo tolo e imaturo, e afirma que, através desse treinamento, quer controlar essa imaturidade, implorando mais uma vez para que seu pai o deixe fazer o treinamento. Depois do discurso de Logan, seu pai reconhece que tudo que ele disse dessa vez soa verdadeiro, e não como uma desculpa esfarrapada, e pergunta a Logan por quanto tempo ele vai treinar. Ele responde que o tempo estipulado é de cerca de 3 meses, e seu pai pergunta se ele acha que isso é tempo suficiente para alcançar Runyan. Esse não é o objetivo de Logan, mas ele simplesmente escolheu um período curto para dar o seu melhor. Com um leve sorriso no rosto, seu pai percebe a mudança que ocorreu no comportamento de Logan e permite que ele faça o treinamento. Logan agradece e tenta sair do quarto, mas seu pai o impede e diz para ele lembrar que ainda é primavera, então o cemitério da família pode ficar muito frio para dormir, então ele deve tomar cuidado para se manter aquecido. Logan agradece e parte para o seu treinamento. Alguns dias depois, Logan está no campo de treinamento onde apenas membros imediatos da família McLean têm permissão para estar, então ninguém irá incomodá-lo. E além disso, a grande área que o local ocupa o torna perfeito para treinamentos solitários. Parece que o método de treinamento que ele pretende usar é secreto e ninguém pode saber sobre ele por enquanto, os segredos da espada divina. Em sua vida anterior, Logan memorizou o livro inteiro e depois o queimou para que o Império não colocasse as mãos nele. Um livro magnífico com um falcão dourado na capa, carregando o fardo do sagrado transmitido pelo herói dos tempos antigos que derrotou o dragão maligno que costumava governar este mundo. Ele transcreveu o livro usando o código secreto do Exército Independente, de modo que ninguém além dele pudesse lê-lo. Se o que estava escrito no livro dos segredos fosse verdade, então, depois de dominar o poder da espada divina, nem mesmo mestres da aura do Império ou até mesmo arquimagos seriam assustadores. Ele continua dizendo que antes de regredir por causa da idade e do talento, já era tarde demais para aprender tudo isso, mas agora ele tem uma chance. A base desse poder é modificar o próprio corpo usando a força vital, e então ele deve concentrar essa força no coração para criar o chamado núcleo. Ele diz que essa é uma tarefa difícil para alguém com talento mediano, e que, em sua vida passada, seu corpo já teria se desgastado nesse estágio. Mas, como ele imaginava, depois de regredir, sua força parece ter evoluído em todos os aspectos. E assim, após 3 dias e noites de trabalho duro, ele fica surpreso ao ver que o núcleo já está sendo formado.
Parece que enquanto o núcleo está sendo criado, enormes quantidades de energia densa estão irrompendo, como se seu corpo inteiro estivesse se banhando em chuva depois de uma longa seca. Ele então pega sua espada como se o conteúdo do livro secreto estivesse correto. Sua constituição e sentidos deram uma reviravolta completa e tudo mudou de uma forma adequada para empunhar a espada. Ele diz que, mesmo não entendendo como o núcleo da força foi criado tão rapidamente, isso significa que, nesse ritmo, depois de 3 meses, ele pode ficar ainda mais forte e então volta ao seu treinamento. Até o último dia de seu treinamento, parece que Logan aprendeu apenas uma das 10 técnicas de espada registradas no Livro dos Segredos, a espada que corta através do tempo e do espaço, uma técnica chamada corte espaço-temporal. E com o único núcleo que ele possui, que é um núcleo de uma estrela, essa é a única técnica que ele pode usar. Então ele jura que vai dominá-la a qualquer custo. Uma onda de corte desce. Logan tá suando como um cavalo, mas ele conseguiu. Ele conseguiu aprender e usar sua técnica em todo o seu potencial, e cortou uma árvore enorme ao meio, e tá muito orgulhoso disso. Logan diz que esse poder tá muito além da sua imaginação, e que não é uma técnica que um usuário iniciante de força conseguiria realizar. E mesmo estando exausto depois de apenas um golpe, vai ser uma ótima carta na manga. Ele tá feliz por ter alcançado os objetivos do seu treinamento e por poder relatar orgulhosamente os resultados ao seu pai. Mas antes de fazer tudo isso, ele precisa tomar um banho porque tá fedendo como um porco que se cagou 2 vezes. De volta ao castelo, ao tentar entrar no escritório do pai, um guarda o impede, dizendo que o patriarca não pode vê-lo no momento e pede educadamente para Logan se retirar. Logan, preocupado com o bem-estar do pai, pergunta se ele tá bem, ao que o guarda responde que a lei da família diz que nem mesmo parentes de sangue direto podem ver o patriarca sem aviso prévio, zombando de Logan e perguntando se ele esqueceu dessa regra. Rick, assustado como um rato e com a voz trêmula, diz ao seu mestre que essas regras têm algumas centenas de anos. Logan responde ao guarda que viu seu pai há 3 meses sem nenhum problema, ao que o guarda retruca dizendo que, nesse caso, o guarda responsável na época não fez seu trabalho direito. Logan acha isso estranho e pensa que isso nunca aconteceu em sua vida passada. Graças ao seu treinamento, ele escuta a conversa de 2 guardas conversando em uma varanda, chamando-o de covarde por ter fugido depois de perder para o irmão mais novo e dizendo que o cavaleiro sabe que não pode dar um pio e que, mesmo que algo dê errado, o guarda vai dar conta sozinho com facilidade. Logan percebe que sua reputação chegou ao fundo do poço enquanto ele estava fora treinando, a ponto de até mesmo os cavaleiros da família o considerarem um tolo. O guarda diz a Logan que, da próxima vez, ele deveria avisar antes de aparecer. Logan é desrespeitado e pensa que a situação é complicada porque ele quer mostrar para todos que mudou. E para continuar essa mudança aos poucos, ele pergunta ao guarda qual é o seu nome enquanto tira algo do bolso interno do paletó. O guarda, pensando no que ele tá pegando, responde que seu nome é Dominar. Logan continua relembrando os acontecimentos que acabaram de ocorrer, como Dominar o impediu de ver o pai invocando uma antiga regra da família que já não existe mais e como o humilhou com uma atitude constantemente insolente. O guarda fica chocado com o que Logan está dizendo e pensa sobre a mudança repentina em seu comportamento. Logan então desafia Dominar para um duelo, jogando uma luva em seu rosto. Todos estão olhando para a cena impressionados, enquanto Logan provoca Dominar, dizendo que não podia acreditar que ele ficaria com o rabo entre as pernas diante de um covarde de boatos, e como ele já devia estar passado do auge, enquanto Rick só fica parado atrás de Logan, morrendo de medo. Irritado, Dominar pega a luva que Logan jogou em seu rosto e aceita o duelo. Em seguida, Dominar e Logan estão se encarando, prontos para se enfrentar nos campos de treinamento dos cavaleiros. 2 guardas estão conversando sobre o que está prestes a acontecer, sem acreditar que Logan vai enfrentar um cavaleiro, sendo que faz apenas 3 meses desde que ele perdeu pro irmão mais novo, e dizem que isso vai acabar mal pro Logan. No entanto, graças ao seu treinamento e ao fato de agora ser um usuário da força, ele consegue ouvir todos os comentários sobre as apostas feitas a favor de Doinan, como ele não vai durar nem 10 minutos e por aí vai. Logan reconhece que ninguém espera que ele vença. De repente, Sir Dominar diz a Logan que ele parece bem tranquilo pro que está prestes a acontecer e avisa que ele deveria tomar cuidado para não se machucar, visivelmente irritado com a situação. Logan pensa que, embora tenha sido corajoso o suficiente para arrumar briga com ele, ainda não tem coragem de falar nada de ruim sobre a família na frente dos outros cavaleiros, já que ele é um bundão. Em seguida, aparece de novo uma imagem do Rick se borrando de medo, pensando que, no fim das contas, o jovem mestre decidiu lutar com Ser Dominar e que provavelmente aquele é o último dia deles na Terra porque tão ferrados se ele perder.
Então ele até para de respirar de tanto medo. O árbitro aparece e declara que o duelo oficial entre Logan McLean e Sir Dominant está prestes a começar e que, por questões de segurança, apenas armas de madeira serão usadas. O árbitro reflete consigo mesmo se deveria mesmo estar indo adiante com isso. No entanto, não há nada que ele possa fazer, já que Logan está sendo teimoso e não lhe dá opções. Ele então pensa que, mesmo estando limitados a armas de madeira, cavaleiros são principalmente usuários de força, então poderiam facilmente matar alguém mesmo com uma espada de madeira. Em seguida, ele inicia o duelo, pensando que, seja lá o que acontecer, não é responsabilidade dele mesmo assim. E mesmo assim, ele torce para que Sir Dominant pegue leve com Logan. Quando o duelo começa, ambos os lutadores se distanciam e assumem suas posturas de combate. Para surpresa dos outros cavaleiros, Sir Dominant começa a carregar sua aura e todos ficam chocados com esse movimento, usando a força contra um cara comum, o que parece ser uma atitude bastante brutal. Rick acha que isso deveria até ser considerado trapaça, e nem quer imaginar o que aconteceria se Logan fosse atingido por aquilo. O árbitro pede para Sir Dominant pegar leve. No entanto, Logan não se intimida com esse movimento, dizendo que, para olhos destreinados, a força que Sir Dominant demonstra pode ser assustadora, mas é um sinal de que ele é desajeitado com a força, já que vazar força é sinal de alguém que não consegue controlá-la. Logan começa a provocar Sir Dominant mais uma vez, perguntando se tá tudo bem e se tem algo que o incomoda. Sir Dominant pensa em como ficou irritado com aquele comentário, do jeito que Logan disse que ele já passou do auge. Acontece que Dominant nunca foi um bom cavaleiro. Na verdade, ele era o pior cavaleiro da ordem, e aos 40 anos decidiu se aposentar, apenas andando por aí, fazendo seus afazeres, esperando o dia em que pudesse ir para casa e não se importar mais com nada. Ainda assim, tão orgulhoso, aquele comentário foi algo que feriu seu ego. Sir Dominant salta para frente furiosamente com toda a sua força, enquanto Rick implora ao árbitro para pará-lo, pois o jovem mestre vai morrer, mas o árbitro diz que não há nada que ele possa fazer. Sir Dominant está prestes a atacar Logan com sua técnica secreta, o poderoso Triple Kill. Mas Logan habilmente prende a espada de Dominant no chão e zomba dele, dizendo que se ele ousa se chamar de cavaleiro, precisa fazer melhor do que isso. Todos ficam chocados com o que acabou de acontecer. Foi tão rápido que ninguém sequer viu o momento em que Dominant foi derrotado, e ninguém sabia que Logan era um usuário da força. Logan chama o árbitro e diz que quer dar uma segunda chance a Dominant. O árbitro concorda com isso e pergunta a Sir Dominant se ele tá bem. Dominant pensa em como algo assim é possível. Como ele poderia ser mais fraco do que aquele garoto? Ele pega sua espada e, mais uma vez, tenta atacar Logan, mas acaba levando um golpe no rosto como se fosse um tapete e cai de costas. Logan reconhece que, mesmo tendo dado outra chance pra ele, já tá na hora de ele sair de fininho. E quando Sir Dominant tá prestes a admitir sua derrota, Logan o atinge novamente, dizendo que já mostrou misericórdia mais do que suficiente para um vassalo que tentou se rebelar contra um superior e que o que resta agora é punição. Ele continua golpeando Dominant repetidamente, enquanto os outros olham incrédulos, pensando em como Logan é cruel. Os cavaleiros permanecem espantados e não entendem como uma mudança dessas é possível em tão pouco tempo. Tanto o despertar de sua força quanto suas habilidades com a espada parecem ser as de alguém que já é espadachim há décadas. Eventualmente, o massacre termina e Logan é declarado vencedor. Mais tarde, no escritório de seu pai, Logan e Patrick começam a conversar. Seu pai lhe diz que o que viu foi impressionante, reconhecendo seu despertar, e pergunta o que aconteceu durante o treinamento. Logan pensa no fato de que seu pai estava observando, algo que ele não esperava, e diz que simplesmente se livrou da ganância e deixou tudo para trás. Enquanto continuava treinando com essa mentalidade, em determinado momento ele simplesmente sentiu a força preenchendo por dentro. Logan reflete que, mesmo que possa parecer mentira, essa é uma percepção que ele adquiriu em sua vida passada, que só depois de desistir de vingar sua família ele pode se tornar um usuário da força, e como só despertou depois dos 40 anos. Seu pai parece impressionado que uma simples percepção tenha causado isso nele, e diz que ele realmente mudou, porém fica bravo porque, após essa realização, sua primeira ação foi agredir um cavaleiro. Logan argumenta que o homem mereceu, e pergunta ao pai se ele ouviu a história completa pelos outros soldados. Seu pai diz que sim, mas mesmo assim não acha que aquelas medidas eram necessárias. Logan diz que eram sim, deixando seu pai surpreso, pois aquele homem estava tentando enganar o sangue de seu senhor e fazer dele motivo de piada, e se não fosse contido, acabaria se tornando um veneno para a disciplina da família. Ele então começa a pensar sobre como a hierarquia é o pilar que permite que uma organização funcione, e que quando a hierarquia é abalada, a própria organização vacila.
Além disso, a única coisa que ele percebeu depois de viver como mercenário por 10 anos é que, quando se trata de um grupo de homens armados, se você quer controlá-los, tem que fazer isso de uma vez só, e que o acontecimento de hoje servirá de lição para os outros cavaleiros. Seu pai continua dizendo que Domina é de fato o principal culpado, já que esqueceu seu dever em primeiro lugar e tentou enganar Logan. Mas o que Logan fez foi um risco grande demais e que ele deveria se conter por enquanto. Logan fica surpreso ao ver que seu pai está o perdoando tão facilmente, já que isso não aconteceu em sua vida passada. E ao ver isso, seu pai pergunta brincando se ele quer ser punido, ao que Logan responde que tá de boa. Seu pai continua dizendo que não tá aceitando o que ele fez como certo e também diz que ele nunca deve fazer algo assim de novo sem permissão, já que nem recebeu oficialmente seu posto ainda. E Logan responde respeitosamente que vai levar isso em consideração. Depois disso, seu pai avisa que sua noiva, Hannah, vai visitá-lo em breve. Logan parece ficar surpreso com essa notícia. No entanto, não é esse o caso, já que o que ele está sentindo não é surpresa, mas sim empolgação porque o dia do pagamento está chegando. Logo depois, a princesa Hannah Wolf é apresentada para nós. Todas as criadas ficam sem palavras e todos os guardas sentem inveja de Logan. Quando ela se aproxima, cumprimenta Lord McLean com elegância, dizendo que faz muito tempo desde a última vez e pergunta como ele tá. O patriarca, impressionado com a beleza de Hannah, comenta como ela se tornou uma moça linda desde a última vez que a viu. Rick também a observa de longe e fica surpreso ao vê-la tão crescida assim. E mesmo assim ele olha para o mestre Logan, que não parece nem um pouco impressionado com a presença dela. Hannah diz que tem uma carta confiada a ela pelo conde, seu pai, e então começa a lê-la. A carta é endereçada ao barão Patrick McLean e parece ser tão entediante que, pelos próximos 30 minutos, até os guardas quase adormecem, no entanto. A conclusão da carta faz todos ficarem atentos novamente, pois o desejo final declarado nela é que, devido a algumas circunstâncias inevitáveis, o casamento arranjado entre Hannah e Logan seja desfeito. Depois de ouvir tudo isso, Logan conclui que, mesmo tendo tentado contornar a situação, a mensagem é simples. Eles achavam que Patrick McLean se tornaria um usuário de aura, mas em vez disso ele ficou preso como um cavaleiro de alta patente por mais de 20 anos. E, para ser sincero, Logan é um fracassado, então não faz sentido pro clã dos lobos se unir aos McLean. Portanto, eles preferem simplesmente seguir caminhos separados. Ao ouvir isso, Patrick fica furioso, já que eles estão rompendo o casamento sem nenhum motivo válido, e ele entende que os lobos estão tentando humilhar os McLean. Hannah responde que não é esse o caso, dizendo que até pediu para ser enviada porque estava preocupada que Patrick chegasse a essa conclusão, e por isso queria esclarecer o mal-entendido. Em seguida, ela começa a falar sobre como ainda tem lembranças vívidas do ano em que ficou na residência dos McLean quando era criança. Boas lembranças que ela construiu ao lado de Logan naquele lugar lindo e sereno, e que ela não deseja abandonar esses momentos preciosos que ficaram com ela por tanto tempo e que ela considera tão valiosos. No entanto, mesmo sendo assim, não há nada que ela possa fazer, pois está presa à sua família e não tem escolha a não ser seguir as decisões dos superiores. Então a melhor coisa que ela pode fazer é ir até lá e pedir desculpas pessoalmente ao Logan e ao Patrick. Todos ficam surpresos com suas palavras, dizendo que seu coração é tão bonito quanto seu rosto. Todos exceto Logan e sua madrasta, Mary e Kairos.